Olá! Hoje o programa Mosaico tem a alegria de trazer como convidada a arquiteta, urbanista e educadora Fernanda Rocha. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E hoje estamos aqui no Mosaico com essa figura extraordinária da minha grande bem-querença, minha colega, amiga Fernanda Rocha, arquiteta, urbanista, educadora e gente da melhor qualidade. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, Totonho. Olá para todos os ouvintes. É um enorme prazer estar aqui com você, né? Tanto pelo programa quanto pela sua pessoa, principalmente, né? Obrigado, que a gente sempre tem momentos muito agradáveis quando a gente se encontra aí pelos os encontros da vida, né? Que são muitos. Esses encontros que a gente tanto aprende, né? Tu como educadora, né? Deve ser muito ligada nisso, né? Porque eu digo muito, eu dou maior valor às pessoas, mas gosto mais daquelas pessoas com quem eu aprendo. Você é uma delas, né? Que sempre tem assim, um olhar diferenciado, né? Você, eu acho que na sua vocação de educadora, né? E com o conteúdo que você tem profissional de arquiteta, de urbanista, você sempre, além de olhar, sabe enxergar as coisas, né? E isso é importante, né? Eu diria que eu tenho o bichinho da curiosidade, né? Eu estava falando para ti, né? Que eu gosto, né? Desse movimento, né? Vou falar sobre um assunto. Então, assim, na verdade, o assunto é o meu interesse, mas o meu interesse também é ir até aquele assunto, né? Então, assim, conhecer o lugar, isso tudo para mim é muito instigante. Assim, fazendo uma analogia, né? De certa forma, fazendo uso de uma metáfora, né? Eu diria assim que numa viagem, né? O interessante da viagem, você não é chegar no lugar, mas durante a viagem também, o percurso. Né? O percurso. A trajetória é fundamental. E você sabe uma coisa, Totonho, essa questão da viagem, né? Às vezes a pessoa, eu não tenho viagem, eu não saio, né, daqui. Mas assim, recentemente, principalmente depois, eu sempre gostei de andar a pé, né? Desde criança eu morava na Parquelândia e eu lembro numa Copa, é muito significativo isso, eu acho que, sei lá, a Copa de 74, por aí, né? O pessoal vai todo mundo para as casas, hoje vão para os restaurantes, para os bares, né? E aí ficava a cidade deserta, né? E aí ao invés de eu ir ver o jogo, nunca, né, fui muito assim ligada à televisão, essas coisas, hoje cada vez menos, mas eu saía pela rua, né? E eu gostava de ficar olhando as casas, os jardins, né? Eu era ainda bem criança e gostava muito disso. Nessa época as crianças podiam andar na rua. E essa prática, né? Mais recentemente, hoje eu moro no Dionísio Torres. Então, um bairro muito gostoso também de andar, porque tem muita arborização, né? E sempre que supermercado, farmácia, né? É muito bem servido, né? Muito. Então, tudo isso eu faço a pé, né? E aí isso são também viagens, porque nessas viagens que eu faço a pé, eu vou descobrindo várias coisas, né? De árvores grandes, que de repente tem 2 árvores imensas, que eu vi um dia desses, 2 oitizeiros gigantes, plantados muito próximos, e eles
absolutamente retos, eretos. Eles não estavam competindo por espaço, sabe? Eles estavam ali muito bem colocados e era uma calçada estreita. Isso é uma lição para a gente, né? Se a gente pensar em crescer na vertical, tem espaço para todo mundo. Exato, né? Exato. Mas você veja que não é todo mundo que pensa isso, porque nas plantas também tem isso, né? Às vezes a árvore é bem vertical, como uma casuarina, por exemplo, mas se você planta muito próximo, ela começa a competir por espaço e ela vai tombando, sabe? Então, assim como são as criaturas, são as pessoas. Fernanda, me diz uma coisa, quer dizer que tu já com essa visão, né, com esses interesses, essa curiosidade, quando tu chegaste assim para cursando arquitetura em planejamento urbano, tu chegaste a estudar com o Lemene? Claro, né? claro. Então o Lemene foi uma maravilha, né? Porque o Lemene tinha muito disso, né? De saber ler a cidade, né? Eu penso que assim... Professor José Perbelino Lemene, exatamente. E vários professores, né, de urbanismo, eles tinham muito esse cuidado, né, de nos levar a experimentar a cidade, né? A gente brinca muito, né, quando a turma se encontra, de que o Lemene levava a gente, assim, era 7 horas da manhã, né, 7h30 da manhã, naquele conjunto Santa Terezinha, que na época, dunas, né? E aí começava às 7 horas da manhã, mas terminava 11 horas, meio-dia, né? O sol a pino, Lemene lá na fleuma e a gente, todos jovens, se acabando, né? Hoje eu fico pensando assim, cá para nós, viu? Eu fico pensando o seguinte, rapaz, eu consegui me formar tendo aula 7 horas da manhã, rapaz. Como é que eu chegava lá? 7 da madrugada? Eu acho que nessa hora, só quando eu fui me apresentar no serviço militar para jurar a bandeira, né? 7 da madrugada. 7 horas da manhã. E eu sempre estudei grande parte da minha vida à tarde, então eu achava assim, manhã cedo, fascinante, né? Depois não, começa a sair, vem a boemia, vara a madrugada, não sei o que tal, aí vê, né? O dia se acendendo, né? Mas era interessante. Mas era uma época de Fortaleza que eu me lembro que eu morava na Tibus Cavalcante e o peixe, o pescador vinha com o peixe vendendo. Fresco. Lá do Mucuripe e tratava o peixe na calçada. Na calçada. Tinha também, era usual em Fortaleza, o vendedor de carne, o figo. De verdura. Fígado, o fígado era figo. O figo. A caixinha de madeira. Bom demais, é tempo de Fortaleza, né? Então, Cadeiras na calçada. Né? Muito bom, muito bom. Mas olha, isso daí é legal, a gente tá conversando assim, 2 jovens conversando sobre Fortaleza Antiga, né? Mas a juventude não é dada pela idade, né? A juventude é outra coisa. Eu acho que vou fazer aqui um paralelo com o Manuel de Barros, é um dom do espírito, né? A juventude é o dom do espírito, porque... Fernanda, o teu interesse por arquitetura foi uma coisa muito natural, né? Então... Totonho, eu nem sei como é que surgiu isso, porque não tenho nenhuma referência dessa na família, né? Assim, não tem engenheiros, minha família, tanto materna quanto paterna, são famílias, né, que não têm uma formação, vêm de uma origem muito humilde, do interior e tal. Mas Então, mas que é a força do interior. Rapaz, a força interior do interior. Do interior, né? Aliada, né, ao sobrenome que a gente traz, né? Fernanda Rocha. Então, Rocha vem do meu pai, da família do meu pai. Então, essa firmeza que eu também herdei dele, como esse gosto também de andar, né? Andar pelas feiras, conhecer as pessoas, conhecer os nomes das pessoas, né? Então, assim, não vou comprar verdura, eu vou lá no Seu Francisco da verdura, né? Então, sabe que o Seu Francisco mora não sei aonde e tal. Então, hoje é engraçado porque às vezes eu faço muito isso quando eu ando de Uber, né? Então, eu chego, entro no carro e aí já vou conversando com a pessoa. Mesmíssima coisa que meu pai faz e a gente foi acostumado a fazer isso, né? Mas aí, retomando essa questão da arquitetura, né? Quando eu entrei para a arquitetura, ai, meu Deus, eu deixei o celular ligado. E agora vai, já. E agora? Vai? Pode ir? Não, pode ir. Então... Ele insiste muito aí. Não sei. Coisa, você pega aqui, traz aqui. Que tem ai, isso, minha Nossa Senhora, que vergonha, que vexame.
Desculpa. Vou nem olhar quem é. Ai, Jesus. Vou nem olhar. E o pior é que não deve ser nada de muito importante a essa hora, viu? E eu tenho o hábito, Totonho. O meu também, quando liga nas Desculpem, horas gente. mais impróprias, rapaz, eu fico pé da vida. Geralmente é cobrador. Mas- Eu detesto o cobrador. O cobrador é o bicho mais interesseiro que tem. Só liga pra saber atrás de dinheiro, né, das Como coisas. se tu devesse a alguém. Eu acho que a única coisa que tu deve a gente são as suas obras de arte. Por isso que eu não sei. Que eu fiquei cobrando, inclusive, algumas falas com você sobre a sua escultura lá da Praça das Flores. Lembra? Que a gente conversou, tempo sobre aquela escultura, né? A gente sempre troca, você é sempre muito generoso. Foi. Interessante agora, a saudosa Bia, né? Bia Perlinger, Sim. né? Quando ela soube, ela levou uma turma lá para conhecer a Pra escultura, conhecer a que escultura. é perto da Multiarte, do lado, né? né? Tudo foi. E foi uma escultura que, por exemplo, a arquitetura é legal, porque eu digo muito, a arquitetura prepara a gente, não é só para projetar praças, nem, né? Tudo é projetar, acho que é a vida mesmo. Para a né? vida. Para a vida, né? Então, Para essa curiosidade, né, Totó, de ver as coisas, as pessoas. Porque a arquitetura, ela não é o edifício, né? Ela é o abrigo que abriga uma série de relações. Né? Tanto internas do edifício como externas, né, na cidade. Então, assim, a gente não é possível a gente pensar na arquitetura sem esse componente até humano. Como eu já escrevi, é um texto até para uma publicação nossa do IAB, aquela que o Liberal organizou, Sim. né, das viagens do ICOL no Maranhão, né, dos levantamentos junto com o IFAM. E eu digo assim, os prédios são como as pessoas, sucumbem quando perdem a alma. Né? Olha só. Você pode ver, tem prédio aí, pode ser a coisa mais linda do mundo, mais modernosa do mundo, não tem alma, não tem essência, não tem um conceito. Babau. Babau é ótimo. Muito Sim, bom. Aí tu chegaste na arquitetura. Cheguei na arquitetura de um jeito assim muito engraçado. Assim, meu pai, eu lembro. Qual é o nome do teu pai? Fernando Rocha. Ah, o né? Fernando Rocha. Meu pai é desse jeito. Ele botava o nome dos filhos tudo de Fernando, né? Em homenagem a ele mesmo. Ele é assim. Ele é bem. O teu irmão que eu conheci, amigo do Eric. É o Fernando André. Fernando André. Ai, tudo é Fernando. Tô lhe dizendo. Tem valor, Fernandão. Bota moral mesmo. Sei não, viu? É um nome muito especial para mim, viu, Fernando? Eu tenho uma irmã Fernanda, tenho um filho Fernando. Então, eu sei. Vai ver que é por isso que tu gosta de mim. Tu transferiu esse amor aí. Não tenha dúvida. Né? Mas, enfim, quando eu cheguei na arquitetura, eu fui, assim, meio... Eu lembro, lá no PC, né, porque a gente passava um ano no PC, básico, lembra? O né? básico. A gente só chegava mesmo na escola um ano depois, né? E eu lembro eu sentada ali no PC e uma pessoa disse assim, quais as cadeiras você vai fazer? Aí eu disse, gente, a gente vai fazer cadeira? Né? Porque eu não sabia o que era o significado de cadeira. Então, assim, né? Foi mais ou menos... Matéria, disciplina. Então, né? Cadeira, qual é a cadeira que você vai fazer? Para mim foi uma pergunta assim, tipo, gente, tempo depois que eu fui descobrir o que era cadeira, né? Mas até então foi mais ou menos assim que eu chego na arquitetura, né? Muito mais pela curiosidade, né? Meu pai também, ele é representante comercial. Então, ele sempre vendeu canetinhas, coisas de escritório, né? E as minhas amigas do colégio, até hoje a gente se encontra, desde os 6 anos de idade, né? Que eu os conheci, que eu estudava no Colégio Santa Isabel, ali na Bezerra de Menezes. Sim. Então, depois de algum tempo, a gente se encontrou, cada um seguia, a gente se encontrava com uma certa periodicidade. E depois, recentemente que eu digo assim, uns 15 anos, talvez, a gente voltou a se encontrar. A coisa da tecnologia, né? Com telefone celular, com WhatsApp, Facebook, nos juntou novamente. Então, a gente tem um hábito, durante o ano, pelo menos uma vez ao ano, a gente se encontra. E aí, da primeira vez que a gente foi se reencontrar, quando eu cheguei, aí uma disse assim, é a Fernanda das canetinhas. Muito legal. Né? Então, assim, sempre tinha essa coisa, assim, do colorido, né? Do desenho, da cor. Sempre foi uma coisa que me instigou, né? Então, sabe uma coisa que, né, no meu tempo,
que era um sinal de status, era quando você trocava o lápis pela caneta esferográfica. Ah. Porque no começo era só o lápis, tudo, né? A caneta esferográfica, ainda você tinha uma borracha, que um lado era vermelho, outro era azul. Que a vermelha era pro lápis e a azul rasgava o papel. Rasgava o papel. E o papel ao maço, tu lembra? Claro, todas essas pérolas, tinha os né? trabalhos que era o papel ao maço. Ora, quanto mais fazia um furinho, às vezes botava uma fita, né? Era uma coisa bem produzida. Botava, não, mas tinha uns grampozinhos, né? Tinha também, tinha aquele ganchinho que fechava. Né, nas pastas. Hoje a gente fala isso, as pessoas ficam achando que são objetos de museu, né? Mas o que eu acho legal, viu, Fernanda? Nós vamos falar até humanidade aqui. Nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade nunca provou com tantas transformações. Quando eu nasci, não tinha televisão. Quer dizer, eu sou de 57, a televisão chegou em 1960. Né? O fogão a gás era novidade, a geladeira elétrica também de certa forma era novidade. Não é? Tinha certas coisas, era Fortaleza descalça. Sim. Mas quando eu nasci em Fortaleza tinha o quê? Tinha talvez uns 600 mil habitantes, se tivesse, 500, 600. Né? Eu acho que depois de 80 foi que deu um boom. Né? E cresceu muito, né? Porque o estado do Ceará é uma coisa atípica, né? Você pega assim, depois de Fortaleza, né? 3,5 milhões, aumenta? Eu acho que 2.700, quase 3. 3 milhões. Qual o segundo município com mais populoso? Juazeiro ou Sobral? Juazeiro. Não, Sobral tem, acho que 200 mil, né? Juazeiro é porque junta com Crato e Barbalha, né? O Crajubá, né? Como chama ali, né? Tudo aí dá uma aglomerada. Mas é muito distante, né? É distante. Né? E muito município de 50, 100, né? Menos até. Nós somos uma colchona de retalhos, né? Que a gente olha para o mapa. Então, qualquer coisinha que tinha, né? Isso é histórico, né? Desde as secas, todo mundo para Fortaleza. Né? Mas hoje, né? Assim, eu falei Juazeiro e Sobral, a gente tem muitas cidades lindas, né? Assim, eu gosto muito assim, de muitas cidades do interior, mas essas duas, principalmente, eu gosto muito de brincar com o Edilson Aragão, né? Nosso colega. Chica Edilson. Meu colega, cara, bem daí, né? Gente da melhor qualidade, não é? Chica Edilson. Foi meu colega de mestrado no Mackenzie. E aí eu brinco que o Edilson é do primeiro mundo, é um homem do primeiro mundo, né? Sempre nos recebeu lá, a gente ia lá com estudantes e tal, nos recebia assim com muita generosidade, né? Ele, o Campelo Costa, Campelo, né? Saudoso Campelo. Outra pessoa adorável, que inclusive é uma reunião do IAB que vai ter agora com homenagem a ele. Reunião do Conselho Superior, né? Isso. Com o nome dele, né? Exatamente, com Costa, homenagem, né? muito própria, né? Essa homenagem nesse momento. Então, assim, Juazeiro é outro, né? Toda aquela região ali do Cariri maravilhosa, né? Fortíssimo Cariri. Né? Impressionante. Durante a pandemia, né? Que ninguém podia viajar, né? Assim, livremente. E eu peguei o carro aqui em 2021, janeiro de 2021, sozinha, e fui dirigindo até o Cariri. Olha aí, rapaz. E foi uma delícia. Foi uma das melhores viagens que eu fiz. Conversou muito contigo mesmo? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro, porque parei no ICO, aproveitei para conhecer umas mulheres no ICO, tem uma associação de mulheres chamada Aproarte, que elas fazem uns bordados maravilhosos, inspirados nos motivos que tem nos casarios antigos. É incrível o trabalho dessas mulheres. Ei, vamos só beber um copinho d'água, a gente volta já? Bora, viu? bora. Volta já, sai daí não. E o Mosaico volta aqui com a queridíssima colega arquiteta, urbanista, educadora, Fernanda Rocha. Ei, Fernanda, a gente estava no ICO, não era? Estávamos no ICO, íamos para o Juazeiro, Cariri. Assim, aí tem essas mulheres lá, Essas mulheres fazem esse trabalho incrível, né? Assim, almofadas, toalhas, né? Elas, inclusive, desenvolveram também um trabalho, o Túlio para Campos,
né? Desenvolveu também um trabalho com elas. Né? Grande artista, Túlio Paracana. Grande artista. Né? Então, assim, foi muito bacana. Para lá, um colega, né, que foi meu aluno, foi meu orientando, inclusive, o Matheus Moreira, me recebeu lá. E aí a gente deu uma voltinha, eu parei só para o almoço, para poder seguir viagem, porque eu ia, na verdade, para Nova Olinda. Né? Eu estava levando uma cadeira lá para o mestre Expedito arrumar para mim. Aí tem Nova Olinda, até também do Allenberg. Allenberg Quindins e da grande Rosiane, né? Sua companheira. Muito bacana. No ICOL, uma vez eu fui fazer um trabalho lá, até da faculdade, né? Aquelas coisas que o Liberal organizava, e nós descobrimos um bar que a gente dava maior valor beber lá. Era vizinho ao cemitério o bar. Sabe como era o nome do bar? Catacumbá. Bebia lá, era bom, tinha hospedado no Oroz, ó, uma beleza. Bom demais. Tempos inesquecíveis. Aí tu foste, mas tu é corajosa, né? Sozinha, mas só dirigir só de dia, né? Menino, 6 horas eu cheguei no Cariri. Foi rápido. É bem aí tu tranquilo. Corre, é? Não tô perguntando assim, depois eu ainda tu parei... me dá uma carona, eu quero saber. Olha, eu já dei carona para várias pessoas e é tudo tranquilo. A estrada estava boa, né? Não tinha ninguém, porque ninguém estava meio, né, se locomovendo muito, pandemia, estava todo mundo meio recluso. Então, assim, eu acho que isso ajudou. Eu cheguei, eu acho que nem deu 7 horas, e é porque eu parei para o almoço. Né? Eu estou perguntando se corre. Tem uma colega nossa, que é uma jovem colega nossa, talvez tenha sido até tua aluna, não sei, a Priscila Ximenes. Priscila Ximenes, o nome é bem familiar. Filha de um grande amigo meu, saudoso Jorge Ximenes. Então, a gente teve uma oportunidade, olha aí que legal, a gente fazer um trabalho em parceria, né? Sim. E eu sei que ela ia dirigindo, e ela muito assim, quietinha, muito calada, né, tá. Puxou a mãe dela, a Tereza Maria. Aí eu entrava no carro, quando ela pegava, assim, que assumia a direção, ela se virava para mim e disse, está preparado para emoções? Saía corta os caras, Lila, pelo amor de Deus! Se transformava. Ai, Jesus. Não, eu sou tranquila, sou bem tranquila mesmo. Mas dirigir é bom, né? É um exercício também meditativo, né? É demais. Porque você precisa manter a atenção, mas eu, né, como uma boa apreciadora de paisagens, aí a gente não perde, né? Não perde, vai na visão. Pássaro, né? Isso, assim, panorâmica aqui, você vê um pássaro, você vê uma árvore, né? Ao longe você vê. E aí quando você vai vendo aquela chapada, gente do céu, aquilo é um espetáculo, né? É muito lindo. Eu acho o nosso estado, assim, tem potencial de beleza. Mas no teu começo, assim, profissional de arquitetura, eu me lembro, tu tinha um escritório, não era? Tinha. Eu continuo com o escritório, né? Mas é um escritório... Mas tinha escritório que era... Pé da Pereira Filgueiras? Era em frente ao Mercado dos Peões. Em frente ao Mercado Em frente ao Mercado dos Peões, E ali já foi o meu, eu acho que, terceiro escritório. Porque o primeiro escritório, a gente montou, era o Clóvis Jucá, que hoje é professor da UFC, Clóvis Ramiro, e o Roberto Moita, que hoje é arquiteto em Manaus. Em Manaus, foi muito do IAB. Isso, exato. Ele, em Manaus, ele também, eu acho que ele foi presidente do IAB, enfim, sempre foi muito militante, né? E aí, esse foi o nosso primeiro escritório. Sabe onde era o nosso primeiro escritório? No Panorama Artesanal. Olha aí. A gente alugou uma loja ali, edifício do Delberg, do Fausto, né? Aquela obra eu achava incrível. E a gente alugou uma loja daquelas de 2, ela tinha um pé direito duplo, era no térreo, né? E a gente viu toda a construção do Marina. Né? Então, o Marina estava sendo construído ali na frente. É emocionante ali, porque embarga, desembarga, né? Embarga. E depois a gente chegou a ter duas salas lá, e aí depois planos, né? Eu tenho um amigo Mudança que teve de Brasil. uma galeria lá, que era uma galeria, o Tota. Tota. Lá, eu conheci o Tota depois, quando eu já estava no escritório, ali na Nogueira Scioli, e o Tota tinha uma galeria já ali na Pereira Filgueiras. Ainda tem. Isso, ainda tem lá, a Paleta, exatamente. Faz tempo que eu não vejo o Tota, mas é
É uma pessoa também muito querida. Sempre falo, Totinha é do coração. Gente boa, gente boa. É muito bom, né, a gente ter essas figuras assim, né, que vão... Eu digo muito, eu sou muito grato à arte, dentre tantas coisas, assim, é essa daí dela ter me proporcionado eu conhecer muitas pessoas boas, né? E você é muito generoso, né? Com a sua arte também, bom dizer isso, né? Por isso que eu trouxe esta pequena lembrança aqui para você. Tu estava achando que estava aqui só no set de filmagem aqui, tá? Mas é uma lembrancinha que eu trouxe, não é só meu, né? Esse é um livro que foi feito... Olha aí, rapaz. Com quem? Ricardo Figueiredo Bezerra, grande Ricardo. Diga, né? Eu fiz em parceria com ele, professora Ana Rita, da Universidade Federal de Pernambuco, e o Temístocles Anastácio, que é um arquiteto também formado pela UFC. Ah, legal. E esse foi um trabalho muito bacana, né, de fazer com o Ricardo. Envolvendo o professor José Liberal de Castro. Isso, tem um texto dele no final, né? E aí, importante dizer, isso aí é só uma retribuição, né, à sua generosidade de me enviar, né, muitas vezes a sua arte pelo WhatsApp, né? Então, assim, é uma delícia acordar de manhã e ver aqueles pássaros, aquelas mulheres, né, aquelas flores, é muito bom. E é legal mostrar também, assim, compartilhar, eu digo muito, né, essa arte ensina muita gente, né, é o conhecimento... E o bem, né, a arte só vale a pena se forem compartilhados. O belo, né? Então, por exemplo, eu aprendo muito também mostrando, sabe? Porque às vezes você faz um comentário que você nem imagina o quanto eu capto e que seja bom. Né? Até em exposição, quando eu estou participando, eu gosto de ficar assim, sabe, perto do trabalho, vendo assim os comentários, né, tal. O pessoal acha que eu não estou nem aí, estou ouvindo tudo. Não é? Você vai conectando obra e o contexto, mas tu né? tens também um projeto como que é... Isso começou por estímulo da professora Ana Rita Carneiro, né? Quando eu comecei a ensinar na Universidade de Fortaleza, eu fui até Recife e conheci o trabalho que ela desenvolvia lá, né? Sobre as praças do Roberto Burle Marx, né? O Roberto esteve no Recife aí com uns 25 anos de idade, nos anos 30. Ele foi da gestão pública, né? Chefe do departamento de parques e jardins lá, e desenvolveu muitos projetos públicos. E aí ela já conhecia, né, alguns projetos daqui, sabia que ele tinha feito alguns projetos aqui, mas não tinha nenhuma produção nenhum estudo sobre essa produção aqui em Fortaleza. E aí ela primeiro ela veio a Fortaleza, né, conheceu os projetos, me chamou, disse, você pode ir comigo? Então, assim, a gente aproveita para fazer um tour, né, aquilo que eu te disse. Eu já aproveito para fazer a bagunça, né, meu negócio é estar no meio do mundo, tá rodando. E aí fui com ela no Teatro de Alencar, na época era a sede do Grupo J. Macedo, né, que já estava saindo ali da residência. Levei no Ministério, na época era Ministério da Fazenda, né, hoje é Ministério da Economia, a gente continua se chamando de Receita Federal. É Receita Federal. Isso. Então, aqui, ó, exatamente. Então, assim, a levei em vários lugares, inclusive na sede do Passaré, né? Do BNB do Passaré. Belíssimo. E aí fomos recebidos lá pelo colega Marcos Té. Marcos Té, querido colega Marcos Té. Muito generosamente também. Entregou tudo, as plantas, nossa. Aquele projeto, ele detalhou até a casa de máquinas, fazendo levantamento das máquinas, tudo, né? Isso. Tem ali a dupla, né? Ele e o Wesson Então, assim, a gente tem... Aí, essas coisas, né, que vão nos levando, Ana Rita disse, começa a fazer pesquisa, né? E aí eu fui nessa coisa de pesquisar, porque a gente trabalhava projeto de paisagismo. Então, fomos para o Teatro José de Alencar, que já né, era muito reconhecido na época, tinha várias publicações, mas não tinha nada específico sobre os jardins. E a ideia, na época, muito, né, humildemente, era primeiro fazer um levantamento, né, dos jardins e tal, ver como era o estado, e aí começou a se estudar, junto com os alunos, os estudantes. Isso é o bom também da academia, né, porque a gente tem esse mote de aprender junto.
Né? Então, assim, foi muito legal. Nós fizemos isso em 2006, a pesquisa. Em 2007, a gente foi fazer a pesquisa da Residência Benedito Macedo. Sim. E esse livro é o resultado dessa primeira pesquisa, porque aí a gente juntou, né? Depois eu fundei o Laboratório da Paisagem, e o Ricardo, nessa época, participou da fundação do laboratório. A Isabel Gurgel estava na gestão do teatro, fantástica, Fantástica, né? Isabel, sou Exato. fã dela. Então, quem não é? Isabel, inclusive, é responsável, eu brinco com ela, digo que, além de jornalista, ela é doula, né? Ela foi a minha doula no parto do Portas Abertas, que é a minha mais nova empresa. Pois é, né? Portas Abertas, né? Tu fizeste agora, foi Espera aí, Menina, só um minuto. Deixa eu te comprida. agradecer, porque depois ela vai dizer que eu sou mal educado, né? O pessoal vai dizer que eu sou mal educado, né? Obrigado, viu? Ô, Totonho, eu que agradeço. Mas deixa eu dizer, aí o Portas Abertas tu fizeste na Casa do Barão, foi? Agora também? Foi, esse ano, né? Porque, na verdade, assim, essa história aqui do Jardins já foi, né? Assim, o Ricardo, a gente fez lá no teatro e tal, Isabel conheceu a pesquisa, deu muito apoio pra gente, né? A gente teve apoio de muita gente. E em 2021, né, ela já conhecia essa história, essa ideia que eu tinha do Portas Abertas, que é uma ideia que veio, esse nome vem inclusive do poema Fábula de um Arquiteto, lá do Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso. Eu estava aqui com o Guedes, porque eu estou pesquisando umas... Calculista aqui, incrível. Poeta, né? Né? Pessoa, calculista e poeta. E poeta, né? calcule. Não é? Calcule! Então, era a fábula do arquiteto que ele falava, né? Arquitetura como portas de abrir, casas abertas em portas, casas exclusivamente portas e teto. Né? Então, uma coisa assim que sempre me instigou aquele poema, e daí veio o nome Portas Abertas. Né? Que legal, né? E é tão sugestivo, né? O acolhimento, né? Assim, das pessoas, né? O compartilhamento do conhecimento, né? A ideia é essa, a ideia é essa. Por isso que hoje eu digo que eu sou educadora, porque é através desses encontros, né, que o Portas Abertas possibilita, que a ideia é levar esse conhecimento, né, que é da arquitetura, que é do urbanismo, que é da cidade, mas que é de todos nós, né, como usuários da cidade, não especificamente dos arquitetos. Né? Então, assim, é levar esse conhecimento adiante. E aí a gente faz nesses encontros, nesses lugares de portas abertas, né? Que sempre nos recebem muito bem, que foi o que aconteceu com o casarão do Barão de Camusim, né? Que a gente passou 3 meses lá. Nós abrimos o ano de 2023 lá, com a série Patrimônios, e aí começamos, porque o casarão estava sediando a exposição do Le Corbusier. Era uma exposição que esteve no Museu da Casa Brasileira. Sim. E estava aqui em Fortaleza, e aí a gente fez esse trabalho lá com a Osana Fernandes, que é arquiteta, formada pela UFC, e ela é do educativo da casa, do casarão, né? Então, assim, foi uma parceria bem bacana. Esse foi o primeiro momento que a gente falou do patrimônio do Le Corbusier, que estava sendo mostrado lá, 17 obras dele que são patrimônio da humanidade. No mês seguinte, a gente fez com Romeu Duarte. Grande Você Romeu. Conhece o Romeu Duarte? Bom, grande Romeu. Romeu é meu amigo. E aí, além de ser colega, né, de arquiteto urbano, meu parceiro musical. Exato. Quero muito bem a ele. Pai da Solange, o pai da Emília, Isabel e da Emília. Né? E marido da nossa queridíssima Solange também, outra querida. Exato. Então, o segundo foi com ele, porque aí foi especificamente sobre o restauro da casa. Né? Então, tinha muitos familiares do Barão. Nossa, foi assim... Eu vou dizer um negócio, eu joguei muita bola ali na Vila Leite Barbosa, aqui, né, onde tem a casa. Isso, onde tem a casa. Dois grandes amigos saudosos, né? Primeiro moravam lá, aliás, 3, né? Que era o Mário Pinheiro, e tinha também o Murilo Belchior. Sim. E o Alberto Belchior, Sim. os irmãos.
Então o Alberto organizava umas peladas, tinha uma quadra lá de futebol. Sim. E eu morava aqui perto na Tiburcio Cavalcante, eu ia bater lá para jogar futebol lá. Então, Era, e a pé, né? E a pé. Aí a gente volta para tem uma coisa interessante ali, tinha a Praça Clóvis Bevilacqua, bonita, muito tem marmorizada. ainda, tá hoje, né? Tá aquele, mas ela ainda tinha uma via que era assim, em diagonal. Diagonal. É. Né? É um desenho bem clássico, né? Que junta essa formatação, né? Uma Fortalezazinha para ter história. Então. Precisa preservar a memória. Pois é. E aí a última edição, né, que a gente fez lá foi sobre o pomar, os jardins e o pomar, né? Porque aí a gente veio, né, do conteúdo da casa, a gente passa para a casa, propriamente dito, e depois a gente vai para o espaço livre da casa. Jardim Pomar, eu quero começar o terceiro bloco, que a gente vai encerrar o segundo, falando nisso daí, porque eu quero te apresentar assim, uma inquietação minha, tá certo? Tá certo. A gente volta já! E o mosaico volta. Rapaz, no instante passa, né? O tempo, né? Fernanda Rocha. Fernanda, essa maravilha de pessoa aqui que está, né, é arquiteta, urbanista, educadora, unanimidade de bem-querença. Menos, Totônio. Menos, Totônio. A gente estava falando do negócio das hortas, né? Eu me lembro, por exemplo, a casa dos meus avós, que eram ali no centro, na Visconde de Saboia, perto até do... Meu pai tinha um escritório ali na Visconde de Saboia, perto da catedral ali. Pronto, ali era perto, pronto, daquela ruazinha aqui, é São José, né? São José, quase exatamente. esquina com São José, ali, eles moravam, a casa lá tinha o quintal, que o quintal tinha plantação, assim, não era grande porte não, mas ele criava galinha. Me lembro de mais passarinho. Galo Campina nem se fala, que tinha muito, mas muitos passarinhos lá, né? Aí eu fico pensando, a cidade às vezes fica essa selva de pedra, tudo, mas a gente poderia começar a repensar o resgate da preservação e do cuidado do meio ambiente edificado, né? Por exemplo, para a gente voltar à cultura dos quintais, trazer a agricultura urbana, né? Né? Familiar. É tão legal, né? Você né? Tirar uma goiaba. Né? Eu morava em casa, eu tinha a goiabeira que tirava a goiaba. Desde quando a gente comprou uma goiaba no supermercado, Totônio? Me diga. Não tinha. Acho que nem na rua tinha para vender goiaba. A gente pegava em casa. No vovô tinha um pé de seringuela, Ave Maria, que era muito bom. Exatamente. Lá em casa tinha. Uma coisa que eu lembrei, quando você estava falando aí de pomar, né? E dessa questão de infância e tal, eu lembrei eu era bem pequena, né? A gente morava ainda na Parquelândia, mas era uma casa menor. E meu pai comprou o terreno da esquina, que era um terreno maior, para construir, né? E ele que construía, né? Porque ele resolve tudo, né? Engenheiro, é o arquiteto, ele que resolve a parada. Então, eu lembro que ele plantava, né? A casa não tinha começado a construção, então o que ele plantava lá? Milho e feijão. E eu ficava olhando pelo buraquinho, né, do portão, na madeira, pequeno, assim, as frestas, e eu ficava vendo aquilo crescer, né? É um filme, né? Uma cena de filme, Uma né? cena de filme. Você olhar, né? Pelo Exatamente. Buraco, né? E aí, depois disso, à medida que a casa foi sendo construída, né? Então, foi plantando coqueiro, tinha goiabeira, né? Tinha siriguela. Então, a gente tinha tudo no quintal, né? Era bem comum isso. E isso é muito possível, né? E interessante, a gente está falando aqui, né? Eu falei do livro, da obra do Roberto. Esse era um dos princípios do Roberto, né? Também ele colocava árvores frutíferas, né? Porque isso ele dizia, isso instiga a curiosidade, né? Hoje, quantas crianças conhecem um pé de goiaba? Né? Às vezes nem a fruta, porque vem tudo, né, industrializado e tal, você não sabe como é que é aquilo. Né? Então, assim, é também um processo educativo.
Né? Então, esse era um dos princípios do Roberto que a gente pode recuperar. Né? Ele já fazia isso há quanto tempo? Né? Pode ter numa praça, pode ter num jardim de um prédio, de um condomínio. Né? Eu uso muito isso. Né? O Benedito Abud é outro também, que diz que não faz nenhuma praça, nenhum espaço público que ele não coloque árvores frutíferas. Né? Porque isso é bom para nós, seres humanos, né? Para as crianças em especial, que estão ali, né? Para conhecer aquilo, mas também para os pássaros, né? Para os outros animais. Então é bom para todo mundo. Eu tenho um amigo que tem o privilégio de ter o jardim na casa dele, Burle Marx. E ele, o Pio Rodrigues. Pio Rodrigues. Aí o Pio, certa vez, vez por outra, ele organiza um sarau. Pio, tá demorando, né? O próximo. aí ele chega lá no jardim, né? Aí a gente conversando, ele diz, rapaz, Totônio, o pessoal pergunta assim, quem cuida do jardim? Aí eu penso, quem cuida de quem? O jardim é quem cuida de mim. Então, você sabe que o Dr. Pio é outro, né? Outra pessoa que também foi muito generosa comigo. Eu tenho a sorte de ter muitas pessoas generosas como você na vida. O jardim, eu continuei esse estudo dos jardins do Burle Marx. Na minha dissertação de mestrado, eu estudei os jardins residenciais, que inclusive vai sair, está no forno. Macedo, na antiga casa do Zé Macedo. Foi o primeiro. Não, do Zé Macedo não, do Benedito. Não, Benedito foi o primeiro. Benedito é o primeiro. Ele que inaugura, né, o Jardim Moderno aqui em Fortaleza, aquela residência. Então, assim, esses jardins residenciais, que são 5 aqui em Fortaleza, né, ou eram 5, um deles é da residência do Dr. Pio, e ele me forneceu as plantas, né, me forneceu o acesso. E esse livro, ele foi... eu submeti a um edital, durante a pandemia teve um edital da Fundação Valdemar Alcântara, né? Acho que 2021. Só envolvendo gente boa, doutor Lúcio. Doutor Lúcio, né? Que por sinal amanhã tem o lançamento do livro Mestres, né? Dos Mestres, reedição. E vai sair agora pela Fundação Valdemar Alcântara esse livro, né? Que são os Jardins Residenciais do Roberto Burle Marx em Fortaleza. E um deles é o da Residência Pio Rodrigues. Nós estivemos lá também fotografando bacana. E tal. E eles sempre nos recebem muito bem. O Pio é uma generosidade dele, né? Olha, um empresário, né, que é poeta, né? Letrista de música. Desenhista também, Então. Às vezes ele me liga, ele tem um sítio dele lá em Guaramiranga, ele me liga, você está onde, Pio? Rapaz, eu estou com meus netos aqui, estou desenhando, aí me lembrei de ti e tal. Então. Depois fotografa e manda, tá? Porque eu vou também mandar o que está... Legal. Isso é interessante. É legal que as pessoas sejam sensíveis, assim, principalmente quando exercem atividades assim, empresariais, né? Eu diria que é até mais necessário, né? Porque essa sensibilidade é algo que eu penso que ao longo da vida, né, a gente vai ficando adulto, né? Vai crescendo, assim, entre aspas, né? Na verdade, ficando adulto, e a gente vai deixando para trás, né? Porque quando a gente é criança, todo mundo desenha, né? Uma vez assim, estava numa palestra, lá no Instituto Plácido Castelo, no Tribunal de Contas do Estado. Sim. E eu defendi o seguinte, todos nós nascemos artistas. Exato, eu lembro, eu estava lá nessa palestra, foi maravilhosa. Aí tem uns que vão deixando de ser, né? Então, deixam porque querem, né? Deixam porque querem, se abandonam aí dessa vida, né? Mas a gente não deixa, a gente é criança, a gente dança, a gente canta, a gente desenha, a gente literalmente pinta e borda. E o interessante de criança é o seguinte, é a questão dela do tempo, né? Por isso que eu acho que ela é muito feliz, porque ela tem outro entendimento de tempo, né? Tanto é que você tem que ter muito cuidado para prometer alguma coisa, né? Uma criança, eu vou lhe levar amanhã para tal canto. Lascou-se. Esse amanhã não chega, não. Esse, quando é amanhã? Já chega, é hoje. Quando chegou não amanhã. Então eu vou lhe levar. Amanhã é hoje. Mas é isso, eu acho que são coisas que a gente pode cultivar ao longo da vida toda, né? Eu acho que é isso que faz a gente se manter jovem, né? Porque... Eu procuro muito aprender com as pessoas mais novas. E com criança, então, nem se fala, né?
As atividades do Porta Aberta são abertas para crianças. E as melhores, essas visitas que a gente faz, são quando tem crianças e aquelas crianças curiosas que fazem umas perguntas daquele tipo assim, para que serve o rabo do gato? Entendeu? Que aí faz a gente pensar assim, opa, será que eu sei mesmo responder? E se eu não sei, vamos pensar aqui, né? Vamos pensar junto. Vamos aqui, tentar descobrir essa coisa. Uma vez, olha, essa história de aprender com as crianças. Teve um show do Naná Vasconcelos, a gente era muito ligado ao Naná, um grande amigo que eu tive. E depois do show dele lá no José de Alencar, nós saímos para jantar no restaurante. Aí tava lá o Ricardo Bezerra, tava com a Beth e tudo. Então, um pessoal, uma mesa assim grande, né? Aí quando sentamos à mesa, e eu tinha levado meus 2 filhos que eram crianças ainda, né? Aí o Naná, ele disse assim, eu queria saber o que vocês acharam do show. Então eu posso ouvir? Aí a gente, os velhos, né? Não, claro, eu achei assim, não, calma, eu queria começar pelas crianças. São as pessoas mais interessantes para dar o seu palpite sincero, não vão mentir, vão dizer que foi muito legal, se elas não gostaram, foi chato, né? Foi arrastado. Criança tem essa vantagem. É sempre assim, esses eventos que são mensais, né? Eu faço a live e faço o evento presencial. Que inclusive, próximo domingo, dia 30, a gente vai ter lá na Fazenda do Curió, com a presença de 2 personalidades, né? Uma personalidade local, que é o Leonardo Jales, que é um advogado, mas que é um exímio conhecedor da nossa flora. Que legal. Tá? É uma pessoa assim, um queridão também, aprendo demais com ele. E o José Tabacou, nada mais nada menos que o José Tabacou, que foi sócio do Burle Marx e vai estar conosco. A gente fez a live com o José, né, falando sobre as paisagens brasileiras, já que eles têm essa coisa de, né, tinham, né, desde a época do escritório, de fazer as expedições pelo Brasil, tem um conhecimento muito amplo, né, dessas paisagens brasileiras. Então ele fez esse apanhado geral para poder, quando chegar aqui em Fortaleza, a gente se aprofundar nessa memória da paisagem, da Fortaleza antiga, antes ainda da sua urbanização. Porque a Floresta do Curió, ela é um resquício, né? Um resquício de cerrado, um resquício de mata litorânea. Então a gente vai andar por lá imaginando essa fortaleza antes da sua ocupação. Imagina que privilégio, né? A gente fazer essa viagem no tempo. No tempo mesmo, interessante do Burle Marx, teve um cearense que trabalhou muito tempo com o Burle Marx no começo, o Zé Haroldo. Haroldo Beltrão. Você sabe que eu cito ele também na minha dissertação. Legal. Eu conheci demais o amigo do Zé Beltrão, tio dos meus grandes amigos, Paulo, Haroldo, Ricardo. Olha, o Haroldo, inclusive quem é professor Neudson Braga e Nícia Borman, né? São também 2 pessoas incríveis, né? 2 arquitetos maravilhosos. Eles me contam, na época que eu fiz as entrevistas, né, para a dissertação, eles me contam que o projeto original da escola de arquitetura, aqueles desníveis, aquilo é do Haroldo. E a Nícia faz uma análise daquele jardim dizendo que é uma distribuição muito interessante, porque ela cria, né, aquele dossel, aquela copa, né, aquele teto, mas que é um espaço aberto. Né? Então, por que aquilo é tão acolhedor? É por isso, porque é um espaço aberto. Agora, te contar assim, uma coisa que, para ficar atento, é a quem interessar, né? O Haroldo tornou-se um dos nossos maiores escultores, né? Então, ele tem obras fantásticas. Que pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Né? Às vezes, certa vez falando, o Cérvulo e a Dodora chamavam de Barrozinho. Nunca conversei com a Dodora sobre Haroldo, sabia? Pode perguntar, ela Vou conheceu conversar. Tudo. O Max Perlinger também conheceu o Haroldo e tudo. E o Haroldo, ele era um artista e foi muito para a escultura. Fantástico o trabalho dele como escultor. Pois bem, e ele, no início dos anos 70, acho que era não sei se foi um concurso, alguma coisa, tudo, ele foi o artista escolhido para fazer um monumento em homenagem à mocidade
que em frente ao Maracanã. Que foi desmontado na época. Desmontaram. Então isso daí eu acho que passou para o domínio familiar. E a família já me procurou, assim, dizendo que ela cede a quem se interessar, porque a família gostaria muito que viesse para o Ceará. Olha só, Totonho. Né? Fica atenta a isso, porque aí eu faço o contato. E você tem contato com a família? Total. Vamos conversar. Total. Olha, essa conversa não vai parar aqui não, tá certo? Não. No mosaico não, ela vai para além do mosaico. E fazer na família também. Eles têm um acervo muito grande de peças dele, tanto de desenho como peças, até pequeno, né? Porque é grande, eles faziam, né? Tudo. Eu tenho essa ideia de promover uma exposição dele aqui e fazer esse link com alguém que se interesse, né? Nossa, mas olha, é uma eu posso até te mandar uns dados que a família me passou. Vamos. É muito tá legal. vendo como nada é por acaso? Né? E olha que essa retomada de contato que a gente fez foi através da sua escultura que chama... Como é o nome da sua escultura? Vixe. Ave Maria, esqueceu? Vou lhe lembrar. Monumento à Natureza. Exatamente, Monumento à olha natureza. Aí. Então, assim, a natureza está nos unindo, né? Nos reunindo sempre, né? E os monumentos também. Os monumentos. Tá vendo? Olha que coisa interessante. Então vamos ficar atentos a isso. É belíssima a escultura. Eu acho que depois que ele fez, ele trabalhou com os módulos que repetia e que transformava, né? Ela tem uma foto dela na minha dissertação. Né? Então, pronto. Eu tenho depois, que tem o Paulo Beltrão, que é meu amigo e irmão, e ele adora arte e tudo, e ele é que, na família, quem articula isso, sabe? Nossa. E ele sempre fica assim, perguntando. Muito bom. E alguma novidade? Agora, recente, algum projeto? Mais novidade do que essas? Eu sou uma cabecinha dessa, rapaz, fervilhando o tempo todo. Né? Eu acho que por isso que tá assim, ficando branco, né? Tá desmontando, como é que diz? Descolorindo, né? Desbotando. Mas eu acho que é a cageste. Né? Assim, é bonito, né? Eu acho. Eu acho legal. Eu adoro, acho muito bonito. E uma coisa que eu tenho percebido muito, né? É que, na verdade, o preconceito do cabelo branco da mulher é das próprias mulheres. Porque não se passa uma semana que um homem não passe por mim e não diga que meus cabelos são bonitos. Do mesmo jeito como as mulheres dizem que os cabelos dos homens ficam bonitos, que os homens ficam charmosos de cabelo branco, os homens também gostam de mulheres de cabelo branco, viu? Fica a dica. Sei disso. Tá certo? Olha aí, que lindo. Fica meio prateado, né? Tudo, não é? Uma coisa. Né? Me lembrou agora do Arthur Bispo Rosário, né? Que ele só deixava alguém conversar com ele, ele dizia assim, que qual é a minha aura? Se não fosse branca, se não fosse azul ou prateada, ele não recebia. Não né? recebia. Legal. Minha amiga, muito grato, viu, assim, pela a sua disponibilidade de vir aqui enriquecer esse nosso mosaico, né? E que nos deixa muito felizes, viu? Imagina. Eu que agradeço enormemente esse convite e essa conversa, que é uma conversa maravilhosa. Mas bora continuar, né? Depois conversando e com anota certeza. Aí as ideias, né? Opa, já estamos aqui todo... Essa é Fernanda Rocha. Até o próximo!